Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Os terríveis sofrimentos do purgatório. Necessária purificação para o encontro com Deus. Realmente, o modernismo católico vai aos poucos minando a fé dos católicos. Os católicos modernistas negam veemente a existência do purgatório e a do inferno com um argumento falso sobre a misericórdia de Deus. Pois não há lugar, nenhum espaço para o inferno e o purgatório nessa teologia adocicada e efeminada ensinada hoje em dia. Nem é preciso dizer que nessa teologia não se faz a mínima menção ao inferno e ao purgatório. Proclama-se um Deus sumamente bondoso que, por definição, é incapaz de punir e só sabe perdoar. Um Deus que não castiga, não pode ter criado o inferno, que é justamente um lugar de punição eterna do pecado. Um certo padre disse em seu sermão que o purgatório era como um salão de beleza para onde as pessoas vão após a morte, a fim de irem em seguida para o mais belo paraíso. Esses prelados que receberam o poder das chaves, ou seja, de abrir as portas do céu, estão fechando-as e abrindo as portas do inferno. Isto é inacreditável. Lembrando que quem nega a existência do purgatório e do inferno, em primeiro lugar faz de Jesus Cristo um mentiroso e em segundo lugar está excomungado da Igreja automaticamente, já não sendo mais católico romano, porque se trata da negação de um dogma de fé. De fato, devemos concordar que as almas chegam imundas ao purgatório, pois, embora tenham se salvado pelo arrependimento de seus pecados, têm que pagar a pena devida. Ocorre que o padre que falou tal leviandade dá a entender que o purgatório seria um lugar onde as pessoas lavam e escovam seus cabelos. Mas poderíamos dizer que o purgatório é um lugar onde as almas se lavam dos pecados cometidos na vida terrena, mas nele o que lava não é a água, e sim um fogo, comparado ao do inferno, com a diferença de que as penas do inferno são eternas, enquanto as do purgatório são temporárias. De qualquer jeito, se há um lugar pelo qual nós não gostaríamos de passar após a nossa morte, é o purgatório. Isso é o que nos ensina o grande doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Diz o santo: ouvindo Santo Agostinho, alguns de seu tempo dizer que se escapassem do inferno, do purgatório não tinham tanto medo, encheu-se o santo de zelo e lhes fez ver o grande erro em que estavam, pois as penas do purgatório superam tudo o que há de mais penoso neste mundo. E com razão, porque o fogo que atormenta as almas do purgatório
É o mesmo fogo que atormenta os condenados no inferno, somente com a exceção da eternidade. E assim é que a Santa Igreja não duvida chamar as penas do purgatório penas infernais, na liturgia dos defuntos. O fogo do purgatório é aceso por um sopro infernal e é tão ativo que não se chama simplesmente fogo, mas espírito de fogo, Isaías 4:4. E derreteria num instante um monte de bronze, mais facilmente que uma de nossas fornalhas devoraria uma palha seca, finaliza o santo. Conta Santo Antonino que o enfermo havia muito tempo que sofria horríveis dores. Apareceu-lhe o seu anjo da guarda e lhe propôs, por ordem de Deus, que escolhesse ou sofrer aquelas dores por mais um ano, ou passar meia hora no purgatório. O enfermo respondeu que preferiria estar meia hora no purgatório, pois assim acabava mais depressa de sofrer. Pouco depois, expirou e o anjo foi visitá-lo no purgatório. Ao ver o anjo, a pobre alma começou a soltar gemidos inconsoláveis, dizendo-lhe que a tinha enganado, pois tendo-lhe assegurado que estaria ali só meia hora, já eram passados 20 anos que estava lá penando. 20 anos? Replicou o anjo. Não passaram mais que poucos minutos de tua morte e teu cadáver ainda está quente sobre o leito. Atesta o cardeal e doutor da Igreja, São Roberto Bellarmino. Até dos homens mais santos e perfeitos, pouquíssimos são os que vão direto ao paraíso. Foi o herege Martinho Lutero, no século XVI, quem, não querendo aceitar o purgatório, chegou a rejeitar os próprios livros dos Macabeus do cânon das Escrituras. É que o purgatório não cabe na seita protestante, cuja doutrina herética não aceita a santidade humana. Para eles, todos os homens são profundamente pecadores e irão entrar no céu ainda profundamente pecadores, com Deus olhando tão somente para a sua fé. Com isso, o protestantismo sacramentou teologicamente a dificuldade psicológica de Lutero, um homem que, atormentado por seus escrúpulos, não conseguia viver a santidade. Onde estarão todos? É a pergunta que fazemos olhando para os túmulos que se levantam, tendo erguida Santa Cruz, nossa única esperança. Todos fomos criados para Deus, para o céu. Ver a Deus é a nossa plena felicidade, é a nossa meta. Nosso único objetivo. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Salmo 27:8. A Santa Igreja ensina a existência de duas realidades eternas para a alma. Uma é o céu, a visão beatífica, a posse da felicidade plena, que é a participação na vida divina e trinitária. São Paulo nos fala e nos estimula a buscar as coisas do alto e nos diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Outra realidade, portanto, é o inferno, a perda eterna, por culpa própria, do sumo bem. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas 13:28. É doutrina infalível da Igreja, portanto de fé católica, a existência de um estágio intermediário para a alma que precisa de uma maior purificação antes de entrar no céu, na vida de Deus. É um local onde ficam as almas que morreram em estado de graça, isto é, sem pecado mortal, mas que necessitam de maior purificação, visto que os pecados cometidos na terra e contritamente chorados e perdoados pela confissão sacramental imprimiram na alma uma mancha, culpa temporal do pecado. E esta deverá ser retirada, visto que Deus, sendo sumo bem e de santidade inefável, nada admite em si que não seja santidade perfeita, pois no céu nada de impuro pode entrar. Apocalipse 21:27. A Sagrada Escritura nos traz alusão ao purgatório. Nosso Senhor ensina a sua existência, por isso podemos dizer
que é de verdade positiva, revelada pelo próprio Deus. Vejamos. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de modo nenhum sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Mateus 5, 25, 26. Agora São Paulo, em 1 Coríntios 3, 12 e 15. Aquele cuja obra, de ouro, prata, pedras preciosas, sobre o alicerce resistir, esse receberá a sua paga. Aquele, pelo contrário, cuja obra, de madeira, feno ou palha, for queimada, esse há de sofrer prejuízo. Ele próprio, porém, poderá salvar-se, mas como que através do fogo. Aqui ficam apenas esses dois textos, embora existam mais. Também fazendo uso da razão, poderíamos pensar para onde iriam as almas que não foram tão más, mas que tinham algumas imperfeições e defeitos a vencer, que não eram bastante santas para irem direto ao céu, nem tão pérfidas para descerem aos infernos. Vejamos esse texto do Antigo Testamento, onde já se acreditava na necessidade de se rezar pelos mortos para ajudá-los em seu estágio de purificação. Judas, tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas de prata a Jerusalém, para se oferecer um sacrifício pelo pecado. Obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição. Santo e salutar, pensamento de orar pelos mortos. Eis porque ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres de seus pecados. 2 Macabeus 12:43. Não é difícil de se ver aqui com clareza a fé na existência do purgatório, visto que depois de mortos podem ser livres de seus pecados pelo sacrifício expiatório. Logo, não se trata do inferno, pois este é eterno, mas de um estado intermediário para a alma. Infelizmente, muitos pregadores católicos e professores de teologia têm ignorado que o purgatório é um dogma, estabelecido pelos concílios ecumênicos de Florença e de Trento. Falemos das penas temporais do pecado, pois são elas que levam muitas almas ao purgatório, onde depois de um certo tempo, livres de toda a mancha, entram na felicidade eterna de Deus. Vejamos. Quando alguém gera um dano ao outro, embora perdoado pelo mesmo, tem a obrigação de reparar o mal que causou. Se alguém rouba uma joia, se arrepende, é perdoado pelo lesado, mas tem a obrigação moral de devolver o objeto roubado. Na Sagrada Escritura encontramos exemplos claros de expiação da culpa temporal. Davi é perdoado pelo adultério e assassinato de Urias, assim que humildemente reconheceu a sua culpa, mas teve que sofrer a perda do filho. 2 Samuel 12:13. Moisés e Arão, por não terem tido, alguma vez em suas vidas, firmeza de fé, foram por castigo privados de entrar na terra da promessa. Números 2, 12 e seguintes. Na confissão bem feita e contrita, nos livramos das penas eternas do pecado, do inferno, mas as manchas que o pecado provocou em nós, penas temporais, ficam em nossa alma e devem ser retidas ainda nesta vida, através de várias práticas, tais como jejuns, penitência, esmolas, indulgência recebida, acolhimento resignado do sofrimento ou no purgatório após a morte. As almas no purgatório já estão salvas, por isso as chamadas de benditas. Entretanto, sofrem imensamente no fogo purificador por causa dos pecados cometidos. Alguns santos da Igreja, em suas experiências místicas, nos falaram sobre a realidade do purgatório. São Vicente Ferrer nos fala que há almas que ficaram no purgatório um ano inteiro por um só pecado cometido. Santa Francisca Romana afirma que a maioria das almas do purgatório lá sofrem de 30 a 40 anos. Muitos santos viram almas destinadas a sofrer no purgatório até o fim do mundo. Nossa Senhora, ela mesma em Fátima,
Indagada pelo destino de algumas pessoas da convivência de Lúcia, e respondendo particularmente sobre uma certa Maria da Luz, diz: essa estará no purgatório até o fim do mundo. Os santos também ensinam que as almas simples e humildes, sobretudo as que muito sofreram neste mundo com paciência e se conformaram perfeitamente com a vontade de Deus, podem ter um purgatório muitíssimo abreviado, às vezes horas. São Paulo da Cruz, estando em oração, ouviu que batiam à porta com força. Que queres de mim? Pergunta. Quanto sofro, meu Deus! Sou a alma daquele padre falecido. Há tanto tempo estou num oceano de fogo. Há tanto tempo. Parecem 1000 anos. São Paulo da Cruz, comovido, reconheceu o padre e disse: mas faz tão pouco tempo que você faleceu e já fala de 1000 anos? O santo orou muito por ele e no dia seguinte celebrou a missa pelo defunto. Viu então entrar triunfante no céu na hora da comunhão. Santa Lutigarda viu Papa Inocêncio III dizendo que deveria ficar no purgatório até o fim do mundo por algumas faltas no governo da Igreja. Nosso Senhor mostrou-lhe ainda 4 padres que estavam lá já há mais de 50 anos, por administrarem mal os Santíssimos Sacramentos. Santa Verônica Giuliani fala de uma irmã que deveria ali permanecer tantos anos quanto passou neste mundo. Santo Tomás de Aquino nos ensina que no purgatório não há tempo, mas etapas psicológicas sucessivas, o que ele chama de Evo. O que os santos doutores da Igreja nos falam sobre os terríveis sofrimentos no purgatório deveria nos encher de grande misericórdia e nos fazer rezar mais e mais pelas almas que ali se encontram. Boaventura ensina que nossos maiores sofrimentos ficam muito aquém dos que ali se padecem. São Tomás diz que o menor dos sofrimentos do purgatório ultrapassam os maiores tormentos que possamos suportar. Confirmam esse ensinamento Santo Ambrósio e São João Crisóstomo. Todos os tormentos que o furor dos perseguidores e dos demônios inventaram contra os mártires jamais atingirão a intensidade dos que padecem em tal lugar de expiação, o purgatório. Quanto ao fogo do purgatório, é um fogo real. As almas nele são lançadas inteiramente. Um fogo ativo, penetrante, que vai até o mais íntimo do ser, que queima intensamente à medida da consciência que lá se toma do amor incondicional de Deus e da resposta negativa que a ele se deu pelo nosso pecado. Agora a alma iluminada pela verdade e luz divinas vê-se queimada por dentro em sua essência. Diz Santo Antônio que este fogo é de tal maneira rigoroso que, comparado com o nosso da terra, o nosso parece, às almas no purgatório, como pintura de painel. Elas também desejariam estar no nosso fogo material. Santa Catarina de Gênova teve uma visão do purgatório e exclamou: que coisa terrível! Confesso que nada posso dizer e nem conceber que se aproxime sequer da realidade. As penas que lá se padecem são tão dolorosas como as penas do inferno. São Nicolau Tolentino viu em êxtase um imenso vale, onde multidões de almas se retorciam de dor num braseiro imenso e gemiam de cortar o coração. Ao perceberem o santo, bradavam suplicantes, estendendo os braços e pedindo misericórdia e socorro. Padre Nicolau, tem piedade de nós. Se celebras a Santa Missa por nós, quase todas seremos libertadas de nossos dolorosos tormentos. São Nicolau celebrou 7 missas em sufrágio dessas almas. Durante a última missa, apareceu-lhe uma multidão de almas resplandecente de glória que subiam ao céu. A Santa Missa é o sacrifício de expiação por excelência que salvou o gênero humano. Na missa colocou a Igreja a memória dos mortos, e isso no momento mais solene, em que a divina vítima está presente sobre o altar. É a melhor e mais eficaz, a mais rápida maneira de aliviar e libertar as almas dos nossos queridos mortos.
Certa feita, celebrando a missa em uma igreja de Roma, São Bernardo caiu em êxtase e viu uma escada que ia da terra ao céu, pela qual os anjos conduziam as almas libertadas do purgatório em virtude do santo sacrifício. Nessa igreja, Santa Maria, Escada do Céu, há um quadro que representa essa visão. Não há maior socorro às almas que a Santa Missa. A missa é a esperança e a riqueza das almas. Podemos duvidar do valor de nossas orações, mas da eficácia do santo sacrifício, no qual se oferece o sangue de Jesus pelas almas, que dúvida podemos ter? Ao beato João d'Ávila, nos últimos instantes de sua vida, perguntaram o que mais desejaria depois da morte. Ele respondeu: missas, 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 muitas missas. A cada missa, diz São Jerônimo, saem muitas almas do purgatório. Dizia São Francisco de Sales: vós que chorais e consoláveis a perda de vossos entes queridos, eu não vos proíbo de chorar, não, mas procurai adoçar vossas lágrimas com o suave bálsamo da oração, que pode concorrer para as aliviar. A oração de Marta e Maria leva Jesus a ressuscitar Lázaro. Nossas preces pelos defuntos hão de tirar as pobres almas daquele estado em que se encontram. Poupai vossas lágrimas, dizia São João Crisóstomo, pelos defuntos e dai-lhes mais orações. E Santo Ambrósio concluiu: é preciso assisti-las com muitas orações do que chorá-las. Nosso Senhor fez ouvir essas palavras de Santa Gertrudes. Muitíssimo grata me é a oração pelas almas do purgatório, porque por ela tenho ocasião de libertá-las das suas penas e introduzi-las na glória eterna. Diz Santo Ambrósio: tudo o que damos por caridade às almas do purgatório converte-se em graças para nós, e após a morte encontramos o seu valor centuplicado. No purgatório não há ingratidão. Elas jamais se esquecem daqueles que rezam e se sacrificam por elas. E uma vez entrando no céu por nossas orações, pedirão incessantemente pela nossa salvação eterna. Não as deixemos sozinhas. Rezemos, mandemos celebrar missas e missas em sufrágio das pobres almas. Elas já nada podem fazer por elas, necessitam só e somente só das nossas orações. Para elas passarem o tempo e agora se encontram nos suplícios expiatórios. Há almas que ficam mais tempo no purgatório por falta de oração e sacrifício da nossa parte. Cuidemos delas e elas cuidarão de nós. E ao chegar o dia dos mortos, com os sinos que dobram em sinais de tristeza, rezemos por esses nossos irmãos que já transpuseram os umbrais da eternidade e, unidos à Santa Igreja neste dia, rezemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Sancte